Vamos mudar de assunto, falar um pouco de economia, porque é hora da participação do nosso colunista Paulo Rabelo de Castro, que foi presidente do IBGE, do BNDES, está conosco toda quarta-feira aqui no Jornal Gente. É o espaço para a gente aprofundar a discussão a respeito da economia. Professor Paulo Rabelo, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís, Cláudio e Sônia, se estiver aí em Paris. Bom dia para você que nos acompanha no Jornal Gente. A Sônia está uns dias aí de descanso, volta na nossa programação em breve aí, está tirando uns dias que ela tinha de direito, viu, professor Paulo Rabelo? É o Que seguinte, sortuda, que sortuda. queremos saber do ano de 2026, hein? Incertezas, o que temos aí para dizer e colocar aqui no debate a respeito da área econômica sobre o ano que vem? Pois é, Pedro, você está apressado, já me perguntando sobre o ano que ainda nem começou. Mas, de qualquer maneira, eu quero te satisfazer com algumas boas notícias a você e a todos que estão conosco no Jornal Gente, na Band News TV. O ARC Consultores prepara anualmente o seu cenário econômico e político do Brasil e do mundo. Tem a moldura mundial que a gente sempre tem que colocar dentro do quadro brasileiro. Pois bem, no ano de 2026, estão ali já embrulhadas para um pacote natalino algumas boas notícias para todos aqueles que estão aí firmes no Jornal Gente nos acompanhando. E boas notícias são muito escassas ultimamente. Nós passamos um ano de 2025 com um perrengue atrás do outro. E nem sempre nós queremos ser aqui críticos, nós gostaríamos de ser elogiosos, mas faltou elogio, sobrou crítica, advertência e alerta. Pois bem, em 2026 já começamos com algumas certezas. Eu uso essa palavra certeza de uma maneira um pouco pretensiosa, porque não há certezas quanto ao futuro. Cláudio Humberto sabe que havia um grande economista brasileiro que dizia que, em matéria de economia, no Brasil, nem o passado é certo, até o passado é incerto, quanto mais o futuro. Mas, de qualquer maneira, para que a gente tenha uma ideia de que o grau de expectativa de alteração de um cenário positivo é muito baixa, ou seja, que a gente aposta muito na RC numa estimativa positiva, eu diria quais são essas variáveis positivas que darão algum suporte e alívio para os brasileiros em 2026. O primeiro é a inflação. A inflação está caindo celeremente e caindo mais até do que o mercado tem apreciado naquelas expectativas que ele coloca para o Banco Central no tal painel Focus semanal. Nós já estamos dentro da faixa de controle do Banco Central, cujo teto é 4,5%. A expectativa de fim de ano já se ancora em 4,4%, e nós achamos que no próximo ano a inflação estará um pouco mais baixa do que a própria expectativa do mercado, na faixa de 4%. Essa é a expectativa da RC, e, portanto, dando um espaço bastante razoável para que o Banco Central inicia o processo de queda da taxa de juros. Essa queda será rápida ou será gradual? Aí vem a segunda notícia, boa. Nós estamos apostando de uma forma bastante ousada e dando até um grau de certeza acentuado para isso, de que o Banco Central vai nos surpreender com uma aceleração do processo de cortes da Selic. E isso vai ajudar todos aqueles que querem melhorar um pouco o seu consumo e usar o crédito, porque o crédito no Brasil sempre foi extremamente caro, mas agora está anormalmente caro, exageradamente caro. Portanto, a notícia de queda de juros é positiva para o consumidor no próximo ano. E por que isso? Examinando todos os períodos anteriores, que constituem, por assim dizer, ciclos,
O Cláudio Humberto vai acompanhar isso bem, porque nós estamos aí há muito tempo vendo como o Banco Central costuma agir. Ele, na realidade, o Banco Central costuma, quando inicia um processo de corte, ele acaba surpreendendo o mercado. É o que diz não só a RC, é o que dizem as estatísticas que mostram que, na maior parte dos casos de quadrante de redução de taxa de juros, essa redução costuma ser mais rápida do que o próprio mercado avalia. E o que é que o mercado está avaliando para 2026? Está já pensando que o Banco Central vai fazer um corte até, vamos dizer, expressivo para um banco tão conservador nas suas atitudes, que é trazer de 15% para 12% a taxa de juros básica. A RC está apostando de forma mais agressiva. Nós achamos que o Banco Central pode trazer essa taxa de juros até para 10% ou 10,5%, o que faz muita diferença, não só para o ritmo do consumo, para, vamos dizer, a sensação de, vamos dizer, reequilíbrio e bem-estar na economia, como também, e aí é pura especulação, e por isso estava mencionando o Cláudio Humberto como uma provocação, quem sabe o Banco Central coloque aí uma pitadinha de política nessa sua decisão de acelerar o ciclo de redução da taxa de juros. Por quê? Porque Galípolo rima com galope. E eu acho que, apesar dele ter se colocado ao longo deste ano de 2025 como um severo presidente do Banco Central, presidindo um comitê também severo de política monetária, prevalecerá um pouco esse lado do coração, a técnica do Banco Central, no sentido de acelerar, dar um galope na redução da taxa de juros, porque isso realmente vai ajudar muito ao cenário político e às pretensões do PT no eventual reeleição. Eu ainda tenho mais alguma coisa para dizer, mas vou deixar os nossos queridos comentaristas na bancada também se expressarem. Então, professor, é bom saber, né, que temos alguém tão relevante, tão importante, com uma visão otimista em relação ao próximo ano. Porque o que eu tenho visto também são expectativas de muito ceticismo, né, em relação a 2026. Há, por exemplo, projeções indicando até um novo PIBinho para o Brasil, né? A gente viu ontem como o Brasil está fora de compasso em relação à economia internacional. A China, apesar de todas as dificuldades, né, inclusive com o tarifaço dos Estados Unidos, somente em novembro registrou um superávit na sua balança comercial de quase 112 bilhões de reais, mais de 20 vezes a nossa raquítica balança comercial positiva de 5,8. Enfim, mas é bom saber disso, né? O senhor acredita mesmo que o processo eleitoral, que talvez não a economia, mas o interesse eleitoral fará o Banco Central ser mais agressivo na redução da taxa de juros? Isso eu estou dizendo aqui no Jornal Gente, mas nem vocês vão comentar isso por aí afora, nem acredito que os muitos milhares de ouvintes e internautas que nos acompanham vão ficar espalhando que o Paulo Rabelo disse que Galípolo vai dar um galope, né? E talvez por causa disso ele até continue querendo ser mais severo. Mas eu acho que, apesar de eu reiterar que a conduta do Banco Central é sempre extremamente técnica e por isso existe um comitê de política monetária que discute isso tecnicamente, são muitas pessoas e ninguém pode ter uma opinião que prevaleça sobre os demais. Eu acho que, consultando os dados do passado, vou repetir, dá a impressão de que várias gestões do Banco Central anteriores, que não tem nada a ver com o PT, também, de certa forma, agiram de forma semelhante. Fica uma especulação de que, se houver
um jeitinho, esse jeitinho não vai ser no sentido de ficar segurando a taxa de juros além do que é necessário. Justamente hoje, a percepção do mercado é que o Banco Central estaria sendo já excessivamente severo, e eu acho até, na minha opinião, de que ele está, porque isso não é só política, isso também envolve uma certa arte de saber quando iniciar um processo de corte, e o Banco Central está, como no hipódromo, segurando um cavalo para dar aquele sprint, né? Para dar aquela corrida final. E se essa corrida final ocorrer em 2026, o cavalo pode correr mais do que a gente está esperando e chegar com uma taxa de juros abaixo dos 12%, que é a expectativa do mercado. Isso favorece, no pleito eleitoral, a ala da esquerda. E, para isso, eu até acrescento os dois aspectos também interessantes do cenário RC 2026, que são, por um lado, como você falou, Cláudio, o PIB, o Produto Interno Bruto, a geração geral de riquezas em 2026, que nós, na RC, consideramos que também vai surpreender. O mercado, o FMI, colocam essa projeção abaixo do desempenho desse ano, um pouco abaixo, e bastante sofrível. Aliás, você pegou pesado querendo comparar a gente com a China. Não há comparação, porque a nossa gestão econômica é sofrível. Mas não vamos falar de críticas. Estamos com o espírito natalino. E nós estamos fazendo uma comparação em relação a essa projeção sofrível de uma produção de riquezas apenas 1,8% superior a deste ano de 2025. A RC está apostando um número superior a 2%, 2,3%. Isso é um número espetacular? Óbvio que não. É um número que eu diria até sofrível, abaixo de um PIB potencial de 2,5%, 3% ao ano, que seria o mínimo que uma boa gestão faria o Brasil crescer. Então, não é elogio propriamente a gestão, mas uma aposta de que o mercado vai acabar se surpreendendo positivamente com o desempenho da economia no ano que vem. Claro que vai depender um pouco do clima, vai depender muito do agro, que está bastante endividado, mas que está plantando bem, embora o clima esteja, vamos dizer, bastante incerto nas áreas de produção e, portanto, se houver uma adversidade na safra do ano que vem, principalmente na safra de grãos, isso pode alterar a previsão da RC. Por isso, não é uma certeza. Diferentemente das certezas da RC sobre inflação e juros, que são para baixo, o PIB surpreendendo para cima não é uma certeza, é apenas uma estimativa. Com isso, concluo com a última incerteza de 2026, que é o resultado da disputa eleitoral. Olha, nós sabemos que o Brasil, e isso pode ferir os ouvidos daqueles que têm, vamos dizer, o seu coração do lado mais à esquerda, o Brasil hoje tem a sua posição política majoritariamente do centro para a direita. O Brasil hoje pode-se dizer que ele é um país de centro-direita. Se a economia em 2026 não tivesse esse cenário tendendo para o positivo, eu acho que o cenário eleitoral já estaria mais bem definido para a vitória de um candidato de centro-direita. Mas eu vou entrar na sua área e dizer: o ano eleitoral vai ser uma emoção atrás da outra, exatamente, porque a economia vai ajudar a esquerda. A economia tende a ajudar muito a esquerda. E o governo do PT, que já largou esse arcabouço fiscal numa esquina qualquer e vai gastar como nunca e vai tripudiar em cima de todas as regras de controle de gastos, isso terá também uma repercussão em 2026 de aumento de consumo sem refletir tanto ainda na inflação. Portanto, eles vão jogar no sentido de manter a prevalência do candidato de esquerda no segundo turno e com eventual vitória. Vai ser muito emocionante,
mas isso já é para 2026. Professor Paulo Rabelo, ontem a gente falou aqui sobre a terça-feira agitada no Congresso Nacional. Teve a aprovação da dosimetria, deputado que se amarrou ali na cadeira da presidência para não ser retirado, teve a mudança no caso do marco temporal e teve a aprovação também de um projeto, que é o projeto, o título da lei é Devedor Contumaz. O que diz quem apoia esse projeto? Que existem empresas que atuam de forma deliberada, sonegando impostos e colocando-se numa condição de competição desleal em relação a que eles pagam. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou há instantes em Brasília a respeito desse projeto. Vou colocar um trechinho da declaração dele para a gente comentar depois. São devedores contumazes. Eles se valiam até hoje de brechas da legislação para abrir e fechar empresas, para a utilização de laranjas, tudo no sentido de explorar uma atividade econômica altamente rentável se você não pagar impostos. E depois disso eles abrem uma outra CNPJ e por aí vai. Isso desorganizou vários desses setores. Então nós temos queixas aqui desde o primeiro dia de governo. Esses setores frequentaram aqui o Ministério da Fazenda pedindo providências, querendo agir corretamente com a Fazenda Nacional, mas pedindo providência de coibir essas práticas abusivas, ilícitas e que muitas vezes se conectam inclusive com o crime organizado mesmo, entendeu? Como é o caso do setor de combustível, que você tem toda uma distribuição irregular, lavagem de dinheiro, uma série de subprodutos dessa atividade ilegal. E a lei do devedor contumaz, que é prioridade desde o primeiro ano, nós estamos em negociação com o Congresso, ela finalmente foi à votação ontem em caráter terminativo, porque, pelo que eu entendi, não houve nenhuma alteração de redação. E não tendo havido alteração de redação, não precisa voltar para o Senado. Então vai a sanção do presidente. Professor Paulo Rabelo, você acha que faz diferença no ambiente econômico a aprovação dessa lei? Thaís, é uma boa pergunta. O ministro que andava sumido, né, falou bem e falou na ladainha dele, que é ir buscar aonde estiver mais uns tostões para ele gastar, para ele dar suporte para um aumento do gasto público. Nós comentamos isso, se eu não me engano, semana passada, e não é novidade. O gasto público tem crescido desde o início do Plano Real na faixa de 1.900%, isso, obviamente, não descontando a inflação, e tem sido acompanhado de perto pela curva da receita, ou seja, gasto cada vez maior e receita pública também acompanhando esse gasto cada vez maior nessa mesma faixa de 1.900%. Enquanto isso, todos nós que estamos assistindo ao ministro, a grandíssima maioria, 99,999% da população que não é devedora quanto mais coisa nenhuma, porque esse é uma meia dúzia de 3 ou 4 bilionários que praticam essa modalidade de fraude tributária, obviamente, estamos ouvindo aqui de modo palerma. Por quê? Porque não nos afeta nada, afeta apenas a possibilidade do governo ir em cima desses CNPJs e buscar mais recursos para gastar. E, portanto, é mais uma medida que cumpre aquilo que eu falei, uma vontade muito grande desse governo de jogar todas as fichas na eleição do ano que vem. No entanto, eu continuo insistindo, a opinião pública majoritária não aprova essa administração, tem críticas, percebe que nós estamos pagando muito para ter muito baixo crescimento, que o produto interno bruto, que comparado a esses 1.900%, só cresceu nos 30 e poucos anos de comparação 1.300%. Portanto, o governo nos engana quando diz, e quando o PT afirma, como afirmou essa semana numa resolução aí da sua alta direção para estabelecer, vamos dizer assim, as diretivas
das políticas ideológicas do grupo para as eleições de 2026, o que é que ele defendeu? O Estado como indutor do crescimento. Ora, isso é uma falsidade, porque o Estado tem sido indutor apenas do crescimento do próprio Estado, que cresceu 1.900%, enquanto nós, que somos os gerenciados, só crescemos 1.300%. O PT está prometendo continuar fazendo aquilo que sempre fez, que é continuar enfiando a mão no bolso do cidadão que produz esse PIB para a manutenção de todas as vantagens de todos aqueles que estão empregados ou são relacionados com os interesses da máquina pública. Estamos falando de Brasília, estamos falando de máquinas estaduais, estamos falando, portanto, do pesado Estado brasileiro nas costas do cidadão. Isso é muito negativo. Mas como estamos com o espírito natalino, né, Thaís? Nós vamos voltar para a nossa proposta básica. 2026 não será um ano terrível para a economia brasileira. Eu nem mencionei o quadro internacional, mas o quadro internacional também é positivo. Professor Paulo Rabelo de Castro conosco aqui toda quarta-feira, né, trazendo assuntos importantes da nossa economia para o Jornal Gente. Grande abraço para o senhor, até semana que vem. Até semana que vem.